o presidente Joe Biden aprovou uma declaração de desastre por causa dos danos provocados pelo fenômeno. É assunto para o nosso analista sênior de internacional, Américo Martins. Américo, muito bem-vindo mais uma vez aqui ao Novo Dia. É importante a gente falar também do contexto político dessa tempestade agora para Joe Biden, né? Essas respostas da presidência dos Estados Unidos a esses furacões também tendem a marcar o mandato dele como chefe de Estado. Muito bom dia. Muito bom dia a todos. É verdade. Esses furacões, obviamente, são fenômenos da natureza, mas têm um impacto político, muitas vezes, dentro dos Estados Unidos. E quanto maior é o impacto e a devastação desses furacões, maior também é o potencial impacto político deles. Eu vou mencionar dois casos que afetaram e marcaram muito a administração de dois presidentes americanos. Em 2005, o furacão Katrina atingiu a cidade de Nova Orleans, nos Estados Unidos, causando morte de mais de 1.800 pessoas. Essa é a estimativa dos mortos. Não se tem nenhum número fechado, mas mais de 1.800 pessoas teriam morrido, com um prejuízo total de mais de 125 bilhões de dólares na região. Na época, o presidente George W. Bush, que era muito popular, vamos lembrar, ele era o presidente quando aconteceu o 11 de setembro, ele era o presidente que liderou os Estados Unidos na guerra contra o terror, tinha sido reeleito no ano anterior, 2004. Ele era um presidente muito popular, mas a administração dele sofreu muito com a resposta lenta que foi dada às pessoas que sofreram ali com a inundação e com o furacão. Por dias, semanas, a cidade de New Orleans ficou abaixo d'água e não houve uma coordenação bem feita dos órgãos federais, especialmente. O Bush sofreu muito, foi muito acusado na época de ter dado, inclusive, muito mais prioridade para a guerra fora dos Estados Unidos do que para os próprios cidadãos americanos. Então, ele sofreu muito com aquilo, foi uma coisa que marcou, foi um dos pontos mais baixos da administração do George W. Bush. E em 2017, o Trump também sofreu muito com um furacão que atingiu Porto Rico. Porto Rico é um estado associado dos Estados Unidos, então, portanto, responsabilidade também do governo federal. Na época, 3.000 pessoas morreram em Porto Rico e o prejuízo foi de quase 100 bilhões de dólares americanos também. Mais uma vez, o governo federal foi muito lento. Houve, inclusive, nesse caso, acusações de que o governo federal fez quase corpo mole por se tratar de um estado latino, não ser um estado propriamente dos Estados Unidos, mas um território incorporado. E depois, no ano seguinte, o Trump, que era, como a gente lembra, um adepto aí das fake news e que acabou sendo imitado por muita gente ao redor do mundo, no ano seguinte, ele deu uma entrevista para a imprensa em que ele se declarou orgulhoso da resposta que havia sido dada ao furacão de Porto Rico, dizendo que tinha sido um trabalho sensacional. Na época, ele acabou levantando ainda mais críticas contra ele, porque, afinal de contas, ele estava se referindo a uma tragédia que tinha ceifado ali a vida de 3.000 pessoas. Então, ele foi muitíssimo criticado pela imprensa, por grupos, inclusive republicanos, no mínimo por uma falta de consideração pelos mortos daquele furacão.